Muito bem, já estamos de volta e ao vivo aqui pela Folha FM 98,3. Obrigado pela sua audiência, obrigado também a você que nos segue aí em nossas redes sociais, Face, Insta, YouTube, no Twitter também, mas a transmissão ao vivo, o streaming do programa agora no Face, no YouTube, né, para você acompanhar aí aonde você estiver. Daqui a pouco em podcast. O Folha no Ar tem o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, também de Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Hoje conversando com Lindbergh Farias, do PT, ex-senador, prefeito de Nova Iguaçu, hoje vereador no Rio de Janeiro. E eu peço ao Arnaldo Neto para abrir esse bloco aí, por favor, Neto. Opa, vamos lá. Lindbergh, a gente tem acompanhado todas as pesquisas que vêm saindo, né? Normalmente até a Luísa faz essa leitura mais detalhada, faz o recorte dessas pesquisas aqui para o Grupo Folha da Manhã, e todas elas apontam um favoritismo de Lula, como vocês mesmo falavam no bloco anterior, inclusive em algumas delas apontando uma possibilidade de vitória no primeiro turno. Aqui no Assur, na agenda dele na última segunda-feira, o presidente Bolsonaro desqualificou essas pesquisas, né? Ele colocou que se ele acreditasse em pesquisas, sequer tinha chegado ao segundo turno em 2018, que as pesquisas não mostravam que ele chegaria sim ao segundo turno e haveria uma certa dificuldade para uma vitória no segundo turno contra todos os candidatos, isso antes do episódio que mudou toda a eleição, que foi o episódio da facada. Enfim, como que você avalia esse cenário que as pesquisas mostram e você acredita na possibilidade hoje de vitória no primeiro turno? E esse discurso que o Bolsonaro aplica, de desqualificar as pesquisas, você acha que pode ter algum resultado, pode ter alguma consequência disso na decisão do eleitorado? Olha, vamos lá, pesquisa é o retrato do momento. Então a pesquisa que está saindo agora, em alguns cenários tem Lula ganhando no primeiro turno, e na maioria dos cenários ele fica faltando 1 ponto para ganhar do primeiro turno. Então o Datafolha deu 44-22, e no segundo turno ele na frente contra todos os candidatos. Qual é a minha projeção? Você tem que pegar o cenário que é a realidade do momento e tentar imaginar o ano 2022. Eu já falei aqui para o Aloysio que o que eu acho que vai, de uma vez por todas, tirar as chances do Bolsonaro de se recuperar é a economia. Porque se nós tivéssemos uma previsão de crescimento econômico de 5%, Arnaldo, eu diria o seguinte, olha, a tendência é o Bolsonaro, vai ser criado empregos no Brasil, a tendência é Bolsonaro subir. Nós vamos ter uma eleição mais apertada. Só que a previsão de crescimento econômico dos bancos, pelo Boletim Focus, é de 0,35%. A minha avaliação é que nós vamos ter recessão econômica. Então nós estamos numa situação que nós temos 17 novembro de 2021, 17 milhões de desempregados ou desalentados. Nós estamos numa situação que as pessoas estão morando nas ruas, passando fome. São 19 milhões de pessoas passando fome, 55% dos brasileiros com insegurança alimentar. Então esse quadro vai permanecer e se agravar, infelizmente, em 2022. E eu acho que essa é a pauta da eleição. E as pessoas têm a lembrança que na época do Lula a vida era melhor. Então eu acho que tem um cenário aqui muito propício para o Lula ganhar a eleição no primeiro turno. E mais fazendo movimentos que ele sabe fazer, movimentos amplos, né? Tentando falar, dialogar com setores, dialogar com evangélicos, porque você sabe que tem pesquisa já dando Lula na frente entre os evangélicos. Você pode ter liderança evangélica lá com o Bolsonaro, mas você tem um povo pobre, trabalhador, que é evangélico, que lembra que na época do Lula era diferente, né? Então, e aqui para nós, mentiram muito para esse público evangélico. O que é que o PT fez contra a família? O que é que o PT fez contra o evangélico? Nada. A lei de liberdade religiosa foi feita no governo do presidente Lula. Então eu acho, respondendo muito objetivamente, que por toda essa situação, infelizmente, de desgraça social que a gente está vivendo,
por falta de uma política do Bolsonaro para esse povo mais pobre, de uma política de geração de empregos, eu acho que o cenário, nós podemos ter um cenário de vitória no primeiro turno, né? O Bolsonaro, nesse sentido, é um ótimo eleitor para o Lula. A falta de ação do governo dele, falava isso a Luiz aqui no começo, a falta de políticas concretas no governo dele, acabam ajudando o presidente Lula. Aí você vai dizer o seguinte: vocês estão de salto alto? Não. A gente está fazendo o trabalho direitinho, a gente está organizando direitinho, nós estamos aí com a preocupação aí no norte, noroeste fluminense de fortalecer o PT, tá? Falando agora com o Luciano Barreto de São João da Barra, estamos aqui em Campos, eu vou fazer uma reunião pelo Zoom no próximo sábado com o pessoal de Campos, vou mandar um convite às 17 horas para a gente começar a planejar, organizar núcleos. Então nós vamos trabalhando, né? Mas a esperança nossa é muito grande que a gente vai virar esse jogo em tão pouco tempo, porque há 5 anos atrás eu estava no Senado Federal quando houve aquele golpe contra Dilma. Eu chamo de golpe porque eu vivi todo aquele processo do impeachment, aquelas alegadas pedaladas fiscais nunca existiram. Se tem uma mulher honesta e honrada nesse país, foi a Dilma Rousseff. E nós ficamos lá protestando, tiraram a Dilma. Depois vivi a prisão do Lula. Eu estava lá em São Paulo, Cláudio, no Instituto Lula, quando o Moro decretou aquela prisão ilegal. Eu fui para São Bernardo do Campo, fiquei aqueles 3 dias lá, naquele acampamento em São Bernardo do Campo com o presidente Lula. E perceber que 5 anos depois, nós estamos virando esse jogo. Agora, traz para a gente sempre uma coisa, a história desse Brasil. Você sabe que o Darcy Ribeiro, que é uma pessoa que eu admiro muito, eu tive a oportunidade de ser amigo do Brizola quando era presidente da UNE. O Darcy Ribeiro dizia uma coisa, que nós temos as piores classes dominantes do mundo. Segundo Darcy Ribeiro, uma classe dominante com cabeça escravocrata, uma classe dominante antinacional e golpista. A história desse Brasil foi a história de golpes. Deram o golpe em Getúlio, o Getúlio se suicida com uma resposta. O Getúlio tinha dobrado o salário mínimo em 54, tinha criado a Petrobras em 53, depois deram o golpe em João Goulart e deram o golpe na Dilma e no Lula. Estamos aí nós de novo para voltar sem rancor, mas com muita certeza de que dá para colocar esse país para crescer novamente. A minha última conversa com o Lula, que aconteceu em dezembro, no final do ano, o Lula dizia: Lindbergh, nós criamos 20 milhões de empregos com carteira assinada. A gente vai ter que entrar no primeiro ano com um plano de investimento para gerar emprego. A nossa obsessão vai ter que ser o combate à fome, que a fome voltou, e geração de empregos. Eu estou acreditando muito nessa vitória e que a gente vai poder fazer mais e melhor dessa vez, com esse foco novamente na inclusão social e na geração de empregos. Essa coisa do primeiro turno, na verdade, desde que o segundo turno foi instituído no Brasil, a partir da Constituição de 88, passou a valer a partir de 89, só um candidato a presidente ganhou a eleição no primeiro turno. O Fernando Henrique Cardoso, 94, 98, muito fruto do Plano Real, né, que ele capitaneou politicamente no governo Itamar, mas só ele conseguiu. Lula, mesmo no auge, ali em 2006, na reeleição, ele teve que enfrentar o segundo turno contra Alckmin, que agora surge, né, como uma sinalização de Lula ao centro. Lula, como você colocou aí, realmente jogador político muito hábil, isso é inegável, mesmo aos seus detratores, né? Ele é muito hábil politicamente. Ele parece querer ocupar esse espaço do nem-nem, no centro. Tem um sociólogo e cientista político de Campos, professor da UF, Jorge Gomes Coutinho, ele escreveu um artigo após a eleição do Biden, falando sobre isso, que o Lula acenava: esse Biden sou eu, né, ocupar esse espaço da moderação. Você acha que, o que você pensa individualmente, enquanto quadro do PT, da possibilidade de formação de chapa com Alckmin, e o que você pensa dessa estratégia de ocupar esse espaço do centro?
Olha, Luiz, deixa eu te contar aqui. Eu vivi muito esses 5 anos passados do golpe. Eu estou muito cabreiro com tudo isso que aconteceu no Brasil. Eu vivi de fato, e eu considero que o que houve no Brasil foi um golpe. Porque a Dilma foi uma presidente eleita democraticamente, mexeram no jogo e criaram essa confusão toda que nós estamos vivendo no Brasil. Com paralisação da economia, com estagnação da economia. Na verdade, o Brasil vinha bem até 2014. O desemprego em 2014 foi o menor desemprego da história desse Brasil. Foi 4,8%. Era uma situação de pleno emprego. E nós entramos em 2015 e o Brasil parou. Eu reputo muito o papel do Aécio Neves, naquele momento, não ter reconhecido a coisa da eleição. Começaram aquelas manifestações. E de lá para cá, qual foi o saldo disso tudo que a gente teve no Brasil? Uma desorganização institucional, aumento da pobreza, aumento da fome, tudo isso que a gente está vivendo. E ao final, essa vitória do Bolsonaro, que aqui todos nós sabemos que não tinha capacidade, não tem capacidade, não podia ser presidente da República, não tem noção do que é ser presidente da República. Então eu te digo uma coisa, o movimento que o Lula fez em relação ao Alckmin tem um impacto eleitoral em São Paulo, porque São Paulo nós estamos falando aqui de 25% do eleitorado brasileiro. Agora eu tenho outras preocupações, porque eu fico muito preocupado com a estabilidade política, né? Eu não tenho dúvidas em dizer que, se por um lado o Alckmin pode ajudar no eleitoral, uma vitória do Lula lá com o Alckmin, num governo, se você tem algum cenário de crise, o Alckmin pode virar uma peça de instabilidade política. Você conhecendo essa elite brasileira que eu falei, se você tem algum cenário de crise no governo, para os caras depois começarem a dizer, olha, Alckmin pode ser uma peça, é o melhor presidente. Então eu analiso com muita cautela, eu não sou desses que tem esse entusiasmo todo, né? Foi muito duro ter Michel Temer conspirando ali para tomar a vaga da presidenta Dilma. Eu não diria que esse seria o papel do Alckmin, mas o Alckmin, de certa forma, é uma espada para, numa crise, você ter um discurso qualquer de impeachment. É claro que o Lula é o Lula. Eu acho que o Lula vai ter que se segurar no poder com uma popularidade muito alta. Aqui no Brasil, o presidente, quando perde popularidade, começa as conspirações. A nossa democracia é uma democracia nesse sentido muito frágil, né? Então eu estou muito confiante que o Lula vai entrar, e você falou do Biden, e o Biden apresentou um plano de investimento público muito consistente nos Estados Unidos. Mas sabe o que aconteceu com o Biden, Luiz? O Biden entra, ele demorou 8 meses para aprovar o plano, porque o Congresso Nacional, republicanos e uma minoria democrata, impediu a aprovação desse plano de investimentos, que era o que puxaria o desenvolvimento da economia, criando empregos, né? Ele comemorou agora 1 ano de governo. A popularidade do Biden caiu 10 pontos. Os republicanos estão 10 pontos acima dele. Eu falo isso porque eu acho que não vai ser fácil a nossa vida, a vida do Lula no Congresso Nacional. Eles vão tentar fazer esse discurso do teto dos gastos, de que o governo não pode gastar. Eu acho que a gente vai ter que mostrar para o Brasil, desde a campanha, que para tirar o Brasil desse atoleiro é necessário um plano de investimentos, que Lula vai querer, no primeiro ano de governo, gerar 5 milhões de empregos nesse Brasil, como nós geramos 20 milhões passado agora, porque estamos lá embaixo, que a gente vai ter que rever um pouco essa reforma trabalhista, porque nós estamos criando uma geração de novos escravizados. Essa turma aí do Uber, que você disse que acompanha o programa, essa turma que é do RAP, esse pessoal, Aloysio e Arnaldo, trabalham 24 horas por dia, não tem repouso no domingo, não tem férias, não vão ter aposentadoria no futuro. Então, vai ser essa construção da governabilidade é uma luta. Então, eu creio que a gente tem que ficar esperto no seguinte sentido: Lula vai ganhar,
independente do Bolsonaro, vai ter uma extrema-direita forte no Brasil, tem um setor da elite que vai conspirar contra o governo. Então, achar que a gente vai ganhar e vai para aquele cenário de 2002, onde todos são amigos, aquele cenário do primeiro governo do presidente Lula, eu acho que é diferente. E acho que por isso a gente vai ter que fazer um governo com mobilização popular permanente, com fortalecimento dos partidos de esquerda, do PT em cada lugar, e sempre dialogando, porque essa é a característica do Lula. Sempre dialogando, não é fazer um governo de rancor, de nada, mas eu acho que vai ser um governo em que vai ter essa coisa, vai ter setores que vão tentar sabotar o governo do presidente Lula. Eu estou vindo, inclusive, pré-candidato a deputado federal por isso, eu quero estar lá em Brasília para ajudar. Você sabe que é uma vaga de senador só, Luiz. O nosso candidato aqui no Rio é o André Siciliano, que a gente quer, que hoje é presidente da LERJ, está mais bem posicionado, a gente quer que ele seja o nosso nome, mas eu quero muito estar em Brasília, porque eu acho que é necessário ter uma bancada aguerrida ajudando o Lula, porque não vai ser fácil naquele Congresso. Bom, vamos deixar vocês seguindo tentando aqui desde o bloco anterior, vamos deixar ele para o próximo. Eu só quero fazer um apontamento e se me permite, duas perguntas, Lindbergh. Primeira, que é verdade que Biden está numa crise de impopularidade, caiu, mas o fato é que ele conseguiu maioria no Congresso. Essa eleição foi definida na recontagem do estado da Geórgia, onde inclusive foi eleito o primeiro senador negro da história do estado da Geórgia, que é um estado sulista, né, tradicionalmente ligado aos confederados, mas enfim, mas ele está realmente enfrentando dificuldade, mas com um Congresso com maioria que se espera até que ele perca agora nas próximas eleições legislativas. Mas as perguntas que eu quero fazer, eu vi Lula dando uma declaração recentemente, embora Alckmin esteja muito forte no interior de São Paulo, que Lula não esperava ganhar um voto sequer com Alckmin em São Paulo. O que ele quer é sinalizar que ele é o candidato da conciliação. Porque esse país precisa se reconciliar. A gente está rachado desde 2014. E a segunda pergunta, você ficou muito conhecido como senador, prefeito de Nova Iguaçu, mas para quem tem um pouco mais de idade, como a gente tem, Arnaldo não, mas você, Cláudio Nogueira, você ganhou notoriedade nacional como líder dos caras pintados naquele processo de impeachment do Collor em 92, né, como presidente da UNE. É uma pergunta, por que foi golpe o impeachment da Dilma e não foi golpe o impeachment do Collor? São duas perguntas. Perguntas muito boas. Não, eu concordo com você, essa coisa do Lula, o Lula está passando essa imagem e essa movimentação do Alckmin, eu falei das minhas preocupações quanto à governabilidade. Depois, porque eu acho que ele ajuda no primeiro momento, mas eu fico preocupado no depois, né? A gente tem que sustentar o governo do Lula. Mas eu não tenho dúvida de dizer que você está certo. Ele passa essa ideia de conciliação, e o Lula vai passar sempre a ideia do diálogo, sempre a ideia do bom senso. Eu vi hoje na capa da Folha da Manhã o Cláudio Nogueira falando de uma morte de uma garota de Covid de 2 anos de idade. Está na capa da Folha da Manhã, né? Esse tipo de coisa que o Bolsonaro fez, de tentar... um presidente da República dizer medicação, cloroquina, isso é uma falta de senso tão completa. Ô Luiz, você nunca faria isso, eu nunca faria isso, nós não somos médicos, nós íamos botar os especialistas para falar. Essa questão de vacinação infantil, você sabe que o ministro Queiroga é paraibano, eu sou paraibano, eu fiquei revoltado com ele. Eu tenho uma filha de 11 anos que tem síndrome de Down. Você sabe que uma criança com síndrome de Down, se pega Covid, você tem a chance de internar 30 vezes maior, porque tem problemas pulmonares. Eu queria matar. Eu falo, sabe uma coisa assim, como pai, você ficar revoltado, ver uma ação deliberada do governo de atrasar a vacina de criança. Então o Lula vai passar sempre essa imagem do bom senso, do diálogo, da costura. Estava conversando com a Aloysio Nunes Ferreira também, que foi senador pelo PSDB. Ele vai fazer isso. Na verdade, o governo do Lula, quando eles tentam falar que Lula é um extremo, Lula nunca foi extremo. Lula sempre fez políticas de conciliação ao centro. Essa é a cara do Lula. E eu concordo contigo, que tem esse símbolo, que é um símbolo muito forte.
Eu fui o líder estudantil em 92 daquele movimento dos caras pintadas. Inclusive mostra que 30 anos agora, 2022. Eu, inclusive, estou produzindo um vídeo aqui agora para tentar falar com a juventude, essa juventude de 18, 19 anos, falando um pouco da história do movimento estudantil, da gente nas ruas ali, os estudantes nas ruas contra a ditadura, e que é importante os estudantes irem para as ruas agora, que vai ter volta às aulas, contra o Bolsonaro. Eu, de fato, acho muito importante que os estudantes estejam nas ruas, porque qualquer manobra golpista que ainda possa existir por parte do Bolsonaro, apesar dele ter perdido força para dar golpe, na minha avaliação ele não tem força para dar golpe, se tem povo nas ruas em 2022, esse cenário muda. Eu vivi os dois impeachments com muita força. O impeachment do Collor e o impeachment da Dilma. O impeachment do Collor, primeiro, aqui para nós, Aloysio, ficou provado, na verdade, ali teve o esquema do Paulo César Farias de desvio de recursos. Não foi só aquele dinheiro da compra do Elba, que o Caseiro falou, era o dinheiro nas contas, pagando as contas pessoais da ex-presidente da República, Rosane Collor de Mello. Eu pergunto, o que teve com a Dilma? Qual é a acusação contra a Dilma? Nenhuma. Nenhuma. Eu lembro do senador da Paraíba, Cássio Lima, que falava, ele dizia, eu tenho que dizer que ela é uma mulher honesta. Mais do que isso, inventaram uma fraude de argumentação, que era a fraude das pedaladas fiscais que foram feitas e que a gente mostrou que não houve em 2015. Uma questão de contabilidade fiscal que não teve. Então, era ali, eu fiz parte daquela comissão do impeachment da Dilma. Eles foram mudando a acusação. Isso no direito, isso é impossível. Você, quando tem uma acusação, é em cima daquilo que você tem que trabalhar, a pessoa tem que se defender em cima daquilo. Foi um processo completamente diferente do processo do Collor de Mello, porque, de fato, o Paulo César Farias criou uma estrutura que foi desbaratada pelaquela CPI do PC Farias. Então, para mim, são situações completamente diferentes. Eu vivi intensamente esses dois processos da história e eu peço desculpas pelo barulho aqui, é uma obra aqui no vizinho, e eu digo uma coisa a vocês, nós ainda vamos ter... Queiroga não, Edilberto, o vizinho não é Queiroga não, é? Não, o Queiroga não é o Queiroga. Apesar que na Paraíba, rapaz, aqui todo mundo é primo distante. Você sabe que eu estou na casa da minha mãe, isso aqui era a biblioteca do meu pai, felizmente não é vivo, estou voltando para o Rio amanhã. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês podem escrever uma coisa para a história. Esse impeachment da Dilma vai ser anulado na história. Você sabe que eu vivi no Senado uma cena que para mim é histórica. Quando houve o golpe militar de 64, o então presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, declarou vago a presidência da República quando o João Goulart estava no Brasil. Ele não poderia ter feito aquilo. Em cima disso, houve o golpe de 64. Eu era senador 30 anos depois e o Senado anulou aquela sessão. Eu tenho certeza histórica que, em algum tempo, a título de reparação histórica, aquela sessão que eu vivi, que teve o impeachment, aquela fraude do impeachment contra Dilma, vai ser anulada. E agora que eu parei de falar, a obra deu um tempo, para vocês poderem falar com tranquilidade. O cara tá te acompanhando aí pelo live. Sem tomar partido nenhum, mas sendo fiel aos fatos, a verdade é que Collor foi inocentado no processo no Supremo, né? Ele foi inocentado. Eu sei disso. Eu não fiz o valor do Collor, não, tá? Ali nós tínhamos o chefe do Ministério Público, Geraldo Brindeiro, que era considerado o arquivador geral. Você lembra como aconteceu aquele processo? Mas as provas da CPI, aquela CPI, produziram provas materiais muito fortes, né? Então ele foi inocentado no Supremo no processo penal. Mas ali houve um julgamento. No impeachment há um julgamento por parte do parlamento, né? Aquela votação final do Senado, os senadores viram juízes também. Aquele julgamento ele foi condenado.
essa questão do Alckmin, né, até o Roberto Dutra, que é sociólogo aqui de Campos, que usou essa expressão comigo pela primeira vez, que o Alckmin é a própria carta do brasileiro de 2002, a carta de Lula em 2002. Mas o que eu queria chegar no Alckmin é o seguinte: o Alckmin tem muito mais a perder. Acho que meu som está com um probleminha aí, mas só para concluir essa pergunta rapidinho, o Alckmin tem muito mais a perder quanto demora a essa escolha do vice, se vai fechar ou não com o PSB, com ele como vice. Você acha que esse tempo, o PT tem muito tempo ainda para decidir isso, e o quanto isso pode influenciar, sobretudo na sua primeira resposta, na configuração da federação partidária junto com o PSB para todo o país? Olha, você quer que fale o que eu estou pensando sobre isso? Eu acho que está praticamente fechado. Essa chapa Lula e Alckmin já é uma realidade. Tá? Essa chapa Lula-Alckmin já é uma realidade. Tudo indica que seja no PSB, a filiação dele, mas pode ser que seja em outro partido. Que as coisas estão evoluindo, ninguém sabe para onde vai o partido Kassab. O Solidariedade, tudo indica que vem para o lado de cá também. Então a tendência é ir ampliando, né? À medida que vai chegando a eleição, pessoal, os deputados vão vendo quem melhor ajudam suas candidaturas. Você vai ver dessa base do Centrão aí que estão com o Bolsonaro, vai ter um bocado de traição, de gente que vai pular pro lado do Lula. Porque na época da eleição é assim, entendeu? O deputado, para ser eleito, ele vai vendo que é melhor. Tem uma turma aí que fica... Isso é o que mais existe no Congresso Nacional, né? É pouca a turma que tem um lado, como eu tenho um lado, sou PT. Tem uma turma que fica oscilando. Mas eu acho que a chapa já é uma realidade, já está consolidada. Isso aí, a candidatura do Haddad em São Paulo é uma candidatura fortíssima a partir disso, que vai ter o apoio dele também, do Alckmin em São Paulo. Eu acho que pela primeira vez o PT pode ganhar uma eleição em São Paulo. O Aloysio falava que, de fato, só o Fernando Henrique Cardoso ganhou a eleição no primeiro turno. Para presidente. Eu acho que agora a gente não pode afastar o fator Bolsonaro. O Bolsonaro acaba virando um grande eleitor para o Lula. E o que eu estou vendo, Aloysio, é muita gente. Isso parece loucura que eu vou contar para vocês. Eu estou vendo muita gente que era Bolsonaro virar Lula direto. Da mesma forma que eu vi na campanha passada, quando o Lula deixou de ser candidato, eu vi um fenômeno no Rio. O Haddad foi candidato e teve gente que virou de Lula para o Bolsonaro. Então tem um voto meio popular que não obedece essa lógica. Que é direita, então se o Bolsonaro eu não estou desgostoso, eu vou votar no Moro, vou votar nesse. Não. Tem um voto em setor popular que passa direto. E eu tenho visto em pesquisas muito voto do Bolsonaro passando direto para o Lula. Então eu acredito, e volto a dizer que isso não é sapato alto, a gente tem que trabalhar duro, mas que se houver uma construção habilidosa, nós podemos ter uma vitória do Lula aí no primeiro turno. Deixa eu fazer uma última pergunta para fechar esse bloco, Lindbergh. Você falou sapato alto. Muita gente que apoiou o impeachment de Dilma, que votou em Bolsonaro, tem medo, tem receio de que o PT, voltando ao poder, fosse destilar algum ressentimento por esse fato, pelo impeachment de Dilma, pela prisão de Lula, né? O que você diria a esse eleitor que não está satisfeito com o Bolsonaro, mas que tem medo da volta ao PT, sobretudo por esse sentimento de ressentimento que o PT pode trazer de desforra numa volta ao poder? Olha, eu quero primeiro dizer a essa pessoa que o Lula, quando governou, sempre fez um governo para todos. Olha, não discriminou prefeituras que eram de outros partidos na hora do PAC, sempre governou com um discurso de conciliação. O Lula fala muito sobre isso, que trabalhou muito essa coisa para não ter ódio, não ter rancor, porque ele sabe que teve muita gente, principalmente dos grandes órgãos de imprensa, que fizeram uma campanha junto com os setores das elites para prendê-lo. Só que o Lula é um personagem que vive nesse sentido da história, viu, Luiz? E da boa história. O Lula
Tem gente que acha que o Lula é uma pessoa... O Lula é uma das pessoas que eu conheço que, de maior cultura geral, conhece profundamente a história do Brasil. Tem alguns personagens, em especial o Getúlio, que é um personagem, Juscelino Kubitschek, que ele gosta. E que o Lula, a forma dele mostrar justiça nisso, é sendo o maior presidente da história desse país, é colocando o Brasil para crescer. Você falou do plano Biden, é fazendo um plano de investimentos, energia limpa, gerando emprego. Então não tenham medo do Lula. Eu pergunto o que é que Lula fez de perseguição a alguém. O maior erro é dizer que Lula é um extremista A, extremista B. Nunca foi. Então Lula é essa pessoa com essa capacidade de conciliar. E você falou em gestos de conversas políticas nesse momento. Então eu quero passar essa mensagem para você que é do Norte e Noroeste Fluminense. Se quiserem fazer, porque essa turma do Bolsonaro vem com esses espantalhos comunistas, vão voltar. Aonde teve isso no governo do presidente Lula? Basta olhar o passado. Agora, nós queremos criar um novo ciclo de desenvolvimento, isso sim. E isso no Brasil só se faz melhorando a vida dos mais pobres. Você sabe que o salário mínimo na época do governo do Lula subiu 77% acima da inflação. Hoje em Bolsonaro, 0. Aquilo foi importante. Você, quando coloca dinheiro na mão do trabalhador, você estimula a economia. Esse foi o segredo do Lula. Você sabe que no debate econômico, Arnaldo, quando a gente vai pelo lado da demanda, 60% do PIB está ligado a consumo das famílias. Esse Brasil tem um problema estrutural. Se os mais pobres não ascendem, a economia não se recupera de forma sustentável. A gente vai ter que ter um novo ciclo de crescimento através de investimentos estruturantes, mas é fundamental ter aquele olhar do Lula que o Lula teve, com políticas sociais para esse povo trabalhador, aumentar o salário mínimo. Então é isso, não fiquem preocupados, porque no coração do Lula não há rancor, há muita vontade de fazer e construir por esse país. Muito bem, são 8h29. Nogueira, seu áudio está silenciado. Perdão, fiquei com trauma da Makita aí. Ô Lindbergh, faz igual a mim. Eu comprei uma Makita também. Vizinho agora de domingo, ele liga a Makita lá na casa dele, eu ligo na minha. Makita é aquela... Tem uma concreteira que parou aqui do lado, eu tô vendo ela, cara. Aí não tem como comprar concreteira. Só se eu pedir meu patrão aqui. Eu peço desculpas, viu, pessoal? Tem problema não. Tem nada não, tá tudo bem. Meu medo de sair daqui é a internet cair, mas será que eu posso tentar sair, né? Se puder, não. É melhor. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já. Aqui na sequência conversando com o Lindbergh Farias, ele que é vereador do Rio de Janeiro, né, e conversa ao vivo conosco hoje. São 8h29 em Campos, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, também no oferecimento de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde, além de também apoio de Unicred Norte Lagos. Você sabe o que você só encontra na Unimed Campos? Serviços exclusivos, mais praticidade para marcar consultas, mais agilidade na autorização de exames e facilidade de atendimento. E ainda tem acesso aos programas do Espaço Viver Bem. Essa é a sua Unimed. Conheça mais do que só a Unimed Campos pode te oferecer. Fale com a gente pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Cuidar de você. Esse é o plano. Uniodonto Campos, o plano odontológico que resolve o seu problema. Ele atende a todas as especialidades odontológicas e as necessidades de seus associados. Sua empresa e você estão convidados a conhecer a Uniodonto Campos. Profissionais competentes, consultórios modernos, mais tecnologia no seu tratamento e muito mais dedicação no atendimento. Você que tem o dentista da sua preferência, na Uniodonto, você pode ter vários dentistas de sua preferência. Ligue
Ligue 2733-4321. Segundo piso do VIP Center Shopping. 2733-4321. O mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo. Tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso, procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.br. Tinta é com quem entende. Friaça Tintas. Devido à pandemia do coronavírus, recomendamos aos nossos clientes que solicitem os serviços pelos canais de atendimento não presencial. Site www.aguasdoparaíba.com.br, pelo aplicativo Cliente Águas, pelo chat interativo, que está disponível no site e no aplicativo, ou pelo 0800 772 0422. Águas do Paraíba, estamos mais perto de você. Guia de desconto, plano de assistência familiar Boa Viagem, exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de desconto. Solicite pelo WhatsApp 999396027. Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Você sabe o que você só encontra na Unimed Campos? Serviços exclusivos, mais praticidade para marcar consultas, mais agilidade na autorização de exames e facilidade de atendimento. E ainda tem acesso aos programas do Espaço Viver Bem. Essa é a sua Unimed. Conheça mais do que só a Unimed Campos pode te oferecer. Fale com a gente pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos.